E aí, pessoal, vocês estão de boa? Vocês estão bem? Porque hoje tem polêmica. Parece que hoje o nosso vídeo vai começar desde o Boulos levando assim uma chibatada, né? Levando assim um tapa da sociedade até o Tarcísio com o ministro de Lula. Pois é, o vídeo hoje é polêmico. Então já senta aí, fica aí, pega seu café pra você entender o que tá acontecendo, porque não tem cabimento. Vou te falar, uma das coisas que aconteceu que eu menos esperava foi a postura de Tarcísio. E vou te dizer, depois dessa, Tarcísio vai perder muito apoio, principalmente dos bolsonaristas. A decisão que Tarcísio fez, pra mim, foi mirabolante. Eu não consegui acreditar. E, aliás, Prefeitura de São Paulo. Vamos falar também sobre a Prefeitura de São Paulo, porque tá aí caótico, tá parecendo que assim, né? Vai aí uma avalanche levou os candidatos, porque cada dia que passa a situação fica mais estranha, mais difícil, mais doida, mais assim, incoerente o possível. E agora a gente viu uma coisa que até a Globo não conseguiu esconder. A Globo teve que bater em cima e falar sobre isso. Então, fica com a gente aqui nesse vídeo para você entender tudo que tá acontecendo, tá, gente? Deixa o like, compartilha e se inscreva. Vamos começar com bomba de Boulos, né? Porque eu sei que vocês não gostam muito do Boulos, com razão, mas vamos começar com uma bomba. Você já deve conhecer, né, o Sargento Faur. Gente, como eu adoro esse cara. Parabéns, amo os vídeos deles. Os vídeos deles são perfeitos, né? E hoje ele tirou o dia para atacar o Boulos. E vou te falar. Incrível, incrível. Não tem nem o que falar. Depois desse vídeo do Faur, gente, qualquer resumo que você crie já vai ter explicado por ele. Dá uma olhada só. Olá, pessoal. Quem me conhece sabe que eu não faço calúnias contra ninguém. Agora, a verdade eu falo. Boulos, Guilherme Boulos, deputado federal, candidato a prefeito de São Paulo. Diz agora é um Boulos light. Diz que é contra a liberação das drogas. Mentira! Mentira! Se você provar, me processa. Se a sua trajetória de postagens provar que você é contra as drogas, contra a liberação das drogas, me processa. Lá atrás, quando foi candidato a presidente, liberação para combater o tráfico, libere. Aí, agora é contra. Agora, candidato a prefeito de São Paulo, sabe que São Paulo vive um caos, a Cracolândia, furtos e roubos, né, provocados por viciados em crack, principalmente cocaína e maconha. Agora aparece aí o Boulos Paz e Amor. Nós já vimos Lulinha Paz e Amor, agora Boulos Paz e Amor. Até o PSOL tá batendo nele. Por quê? Todo mundo sabe que todo psolista, todo, sem exceção, é a favor da liberação das drogas. Eu, Sargento Faur, sou contra. Força e honra! Pois é, a Ana Faur já explicou, mas, gente, PSOL, vocês acham mesmo que o PSOL não ia ser a favor da liberação das drogas? E o Boulos veio de onde? Do PSOL, gente. E vou te falar. O Boulos, eu achei incrível, ele teve uma reviravolta, assim, do dia pra noite, onde o cara saiu de alguém totalmente, assim, perdido na sociedade e se tornou um crente fiel de igreja, assim, evolução. O Boulos tá evoluindo, tá chegando a nível de espírito de paz, né, porque, assim, pra São Paulo não ia colar aquele discurso dele, vamos liberar a droga, MST, mais sei lá o que, não ia colar esse discurso. Então ele tá tentando fazer o quê? Virar uma espécie de centro-esquerda. Coisa que assim, né, gente, o Boulos é 3 vezes pior que o Lula. Você acha que ia dar certo o Boulos virar de centro-esquerda? Não ia, né? Principalmente quando você já tem artigo, já tem dado, já tem um escambau na internet falando que tu apoia droga, que tu aí tá ligado ao MST, a gente tem foto sua junto com líderes. Pois é. Acho meio difícil você conseguir mudar o que já foi escrito no passado sobre você. E assim, né, principalmente quando são matérias bem, mas bem atuais, né? Mas uma coisa eu posso garantir pra vocês. Querendo ou não, Boulos mudando ou não, ele tá com medo do Pablo Marçal, né? E principalmente depois que as pesquisas são divulgadas, onde Pablo Marçal aparece quase empatado com os dois, sem ter nenhum recurso que eles têm.
Isso mesmo, Lívia. As eleições começaram oficialmente na semana passada, ainda tem muita água para rolar e agora este levantamento feito pelo Paraná Pesquisas. A gente separou duas artes para mostrar aqui para os nossos espectadores. Eu vou citar os números para vocês. Bom, vamos começar, portanto, com o levantamento feito de forma espontânea, que é quando o entrevistador ele dá opções para o entrevistado. E aí o que acontece? Neste cenário, a gente tem Ricardo Nunes, do MDB, com 24,1% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos, do PSOL, com 21,9%, Pablo Marçal, do PRTB, com 17,9% das intenções de voto, depois Luiz Datena, do PSDB, com 13,2%, Tabata Amaral, do PSB, com 7,3%, Marina Helena, do Partido Novo, com 3,6% das intenções de voto. Neste cenário, os números de brancos e nulos correspondem aí a 6,2% e os que não sabiam responder ficou em 4,4% das intenções de voto. Entrevistado, e ele responde ali de cabeça em quem votaria. A gente tem o seguinte cenário, olha, 41,7% dos entrevistados não souberam responder em quem votariam para essas eleições municipais. O número de brancos e nulos ficou em 7,7%. E aí, Ricardo Nunes tem 15,1%, Guilherme Boulos 13,7%, Pablo Marçal 10,9%, Luiz Datena 6,1%, Tabata Amaral 3,2% e Marina Helena 0,9% das intenções de voto. E são exatamente esses números que vocês estão vendo, é que tá atrapalhando a situação da vida do Boulos, entendeu? Porque o Boulos, segundo o Pablo Marçal e até mesmo o Ricardo Nunes, estão tomando remédio controlado para isso, porque quando eles acordam e olha uma coisa dessa, onde o Pablo Marçal tá quase empatando com eles, o povo deve surtar, deve entrar em desespero, porque o cara sem apoio quase nenhum de político, sem apoio de quase nada, tá conseguindo fazer um estrago maior do que todo mundo que aí tá praticamente assim, segundo Pablo Marçal, se vendendo pra política, né? E aí a Veja fez uma publicação sobre o Pablo Marçal, a política da lacração. Mas, colega, deixa eu te explicar uma coisa. Não tem como você não ser lacrador quando você não tem apoio, né? É assim que você tem que fazer mesmo, porque, vamos falar, sem apoio, com pouco financiamento, é a lacração que vai trazer o Pablo Marçal pro palco. E será que é lacração mesmo? Porque a gente tem que lembrar que o Pablo Marçal, de metade das coisas que saiu da boca, grande parte dele foi aí, né, verdade. Grande parte do que saiu da boca dele foi verdade. Então, assim, né, será que é lacração? Ou será que o Pablo Marçal tá mostrando pro povo que a história não é bem assim, que a coisa tá um pouquinho diferente do normal, né? E é isso que a Globo virou e comentou. A Globo não conseguiu esconder esse fato, porque não tem como negar que o Pablo Marçal incomodou a esquerda e a direita. Se te dissesse lá atrás que o Jair Bolsonaro viria em socorro de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Datena numa campanha eleitoral, eu aposto que você não ia acreditar. Mas é mais ou menos isso que está rolando agora na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Desde que a campanha começou, tá todo mundo tentando achar um jeito de parar o Pablo Marçal, que tem faturado nas redes e nas pesquisas, está crescendo nas pesquisas, com esses ataques que ele tem feito, ataques agressivos nos debates. Agora mesmo ele acabou de aparecer na pesquisa Datafolha em segundo lugar, atrás do Boulos e um pouquinho na frente de Nunes, ali meio embolado. Então o pessoal já pediu impugnação da candidatura dele na justiça, deixaram de ir no último debate para não dar palco para ele e estão tentando convencer as emissoras de TV a excluir ele dos próximos debates. Nada disso funcionou ainda, mas agora o Bolsonaro e os seus filhos, que apoiam o prefeito Ricardo Nunes, entraram no jogo e estão dispostos a transformar Marçal de estilingue em vidraça. Ontem, o Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo dizendo que todo mundo pode chamar o Marçal de arregão porque ele desmarcou uma entrevista com o jornalista de direita Paulo Figueiredo para não ter que falar do Alexandre de Moraes. E o filho do ex-presidente também citou uma reportagem do Estadão que mostrou que os aliados do Marçal no PRTB, que é o partido dele, trocam carros
carros de luxo, negociam carros de luxo por drogas para o PCC. E aí ele falou que o coach não tem moral nenhuma para acusar o Guilherme Boulos de usar drogas e tal. No mesmo vídeo, ele ainda apelou para a memória do falecido guru Olavo de Carvalho, que segundo ele dizia que quem quiser criticar o Bolsonaro vai se dar mal. E arrematou assim: não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Tem que comer muito feijão para chegar lá e tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição. Tá explicado, né, gente? Os Bolsonaro não querem saber de ninguém ciscando no quintal da direita e roubando seu eleitorado. Bom, depois dessa, o Marçal foi pra defensiva, fez lá uma postagem elogiando o Eduardo, mas não adiantou, porque os bolsonaristas continuam atacando ele. Essa briga promete e periga provocar mais estragos sobre a campanha de Marçal do que Nunes, Boulos, Datena e Tabata juntos. Fica de olho e acompanha essa história, a cobertura da eleição em São Paulo no meu blog. Pois é, a situação em São Paulo não tá legal, o Marçal tá incomodando todo mundo, e é aquela coisa, os ventos eles jogam a fumaça para determinado lado. A fumaça não é a escolhe para onde que ela vai, não, são os ventos que decidem. Então, provavelmente, da mesma forma que isso pode pegar ruim pro Pablo Marçal, pode ir ruim pro Bolsonaro também, dependendo da situação que for ficando isso daí. E vamos falar, não tem nem como o próprio filho do Bolsonaro dizer alguma coisa sobre o Pablo Marçal. Por quê? O cara não quis ir numa entrevista pro próprio, no caso, entrevistador que é mais bolsonarista, porque ele não queria falar do Alexandre de Moraes. Legal, beleza, mas vamos lembrar que a Carla Zambelli também não voltou pro caso do Alexandre de Moraes. Então, e aí? Parece que não é a mesma jogada, não é o mesmo esquema. Como é que funciona a situação aí nesse caso, né, gente? Vamos falar. O cara não tem obrigação também de ir, né? E assim, era uma coisa extra, não era um debate. E, aliás, não tem nada a ver o partido com o Pablo Marçal, tá? Vamos falar. O Pablo Marçal filiou há pouco tempo com esse partido, gente. Não é coisa assim de anos e anos e anos. E, de certa forma, o Pablo Marçal tá usando o partido para conseguir se eleger, porque sem o partido ele não entra. Então, o Pablo Marçal praticamente tá usando o partido para conseguir ser candidato. Porque, assim, o PRTB é um partido que a gente pode falar que, assim, tá lá, ninguém liga, quase não tem candidato nenhum. E o Pablo Marçal teve a única opção, apoiar o PRTB para conseguir se eleger para São Paulo, para virar candidato. E, pois é, teve um outro caso também que chocou a mídia, chocou o mundo, chocou todos nós, que foi o governador Tarcísio de Freitas, onde a gente tá vendo o Tarcísio junto com ministros de Lula. Pois é, dá uma olhada nesse vídeo aqui, assiste o vídeo que a gente vai comentar depois o que tá acontecendo. Pois é, vocês estão vendo que o Tarcísio tá numa conversa empolgante aí com o ministro de Lula, né? Não sei se é politicagem ou será que é amizade entre Tarcísio e o próprio ministro.
Mas o Metrópolis colocou o seguinte: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aproveitou a cerimônia de posse dos novos presidentes e vice do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, nessa quinta-feira, para engatar uma animada conversa com o ministro de Lula. A coluna Igor Gadelha flagrou então o Tarcísio conversando com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, do PT, logo após o fim do evento de posse de Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão, como presidente e vice do STJ. A conversa durou alguns minutos, enquanto os principais autoridades saíram rapidamente do plenário principal da corte em Brasília. O governador de São Paulo se alongou no diálogo ao lado do ministro de Lula. Além de Tarcísio, outros governadores do estado estiveram presentes na posse, entre eles do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o Wilson Lima, do Amazonas. Dentre os ministros de Lula que compareceram um nome como Marina Silva, do Meio Ambiente, Rui Costa, Casa Civil, Ricardo Lewandowski, Justiça, Jorge Messias, AGU, Westerdick, Gestão e Inovação, e Silvio Almeida, Direitos Humanos. Na mesa principal estava Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Senado, Rodrigo Pacheco, e também do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, além de promotor-geral da República, Paulo Gonetti. Mas põe aí nos comentários o que vocês acharam dessa presença e essa conversa longa de Tarcísio com o ministro. Põe aí, a gente volta com mais vídeo e mais conteúdo daqui a pouco.